A nascente da vida nem sempre fornece em abundância o necessário para a reprodução. Muito se sabe sobre o corpo humano e como se gera um bebê, mas o caminho convencional não leva todos os casais à gravidez. A infertilidade é uma das 5 doenças mais frequentes na população no mundo todo. Acontece com cerca de 15% dos casais, segundo a Organização Mundial da Saúde. Louise Brown, a primeira bebê de proveta, completa 40 anos. Desde então, mais de 8 milhões de pessoas foram concebidas em laboratório. A ciência tem realizado muitos sonhos. Quem tá aqui dentro? Foi perfeito. 2 tentativas, 2 acertos. Mitos e verdades sobre infertilidade. Normalmente a mulher tem mais problema de engravidar do que os homens, não? É verdade que depois dos 35 anos é mais difícil da mulher engravidar naturalmente? O Hoje em Dia ouviu renomados especialistas em reprodução humana. As estatísticas são positivas. 8 entre 10 casais inférteis conseguem engravidar com a ajuda da ciência. Todas as chances que houver, eu vou agarrar e vou atrás de todas elas até eu conseguir, porque eu quero ser mãe e eu vou ser mãe. Aquela história de que mulher tem mais problema de fertilidade do que o homem é mito. Hoje se tem que 35% das vezes o fator de infertilidade está com o homem. 35% das vezes o fator de infertilidade está com a mulher, mas 20% das vezes ambos têm um fator de infertilidade. E a gente diz que é um fator misto de infertilidade. E ainda 10% dos casais são extensivamente investigados e não se encontra o problema causador da não gestação. Para eles, as causas de infertilidade mais comuns são baixa produção de espermatozoide ou alterações por conta de varizes nos testículos, obesidade, tabagismo e uso de anabolizantes. O efeito dos anabolizantes sobre a função testicular é muito importante e muito preeminente. E não só aqueles anabolizantes em que os pacientes tomam aquele da academia, prescrito às vezes nem por médico, mesmo a reposição de testosterona, que é cada vez mais comum, ela causa muitas alterações da fertilidade. A testosterona, ela, apesar de ser o hormônio produzido no testículo, o hormônio masculino, ela quando vem de forma externa, ou seja, quando aplicada, quando passada por um gel, ela diminui o estímulo sobre o próprio testículo. Então, você tem uma diminuição da produção de espermatozoides. Homem que teve cachumba fica estéril? Verdade, se for a forma mais grave da doença. Então, aquilo que popularmente é conhecido como a cachumba descer para o testículo, isso realmente existe e ela realmente pode atacar os testículos e pode dificultar a fertilidade. Mas só nesses casos. Quando a cachumba só ataca as glândulas parótidas, ela não vai causar nenhum problema para a fertilidade. Já para as mulheres... As principais causas de infertilidade feminina são os fatores ovulatórios, ou seja, aquela mulher que não está ovulando adequadamente, e dentro desse quadro, o mais comum é a síndrome dos ovários policísticos. Uma outra doença também muito prevalente e que causa muitas vezes um problema nas trompas e uma inflamação nos ovários e na pelve como um todo é a endometriose. Também cada vez mais frequente, uma doença considerada a doença da mulher moderna. Os problemas nas trompas também são outras doenças muito frequentes. Um casal é considerado infértil se não consegue a gravidez após 1 ano de tentativas, com relações sexuais sem uso de qualquer método contraceptivo. Eu lembro quando ela me contou que eu não conseguia engravidar, né? Que a gente estava no meio de uma viagem fora do Brasil, e no meio da viagem ela resolveu contar e falar, quando voltar você vai precisar ver o que é, fazer alguns exames para saber se o problema é com você ou comigo. Eles fizeram o que os médicos consideram ideal. Começaram juntos a investigação. Para o homem, é mais simples. Basta um exame de espermograma e com esse exame já consegue ter uma boa ideia do potencial de fertilidade desse homem. O primeiro exame a ser feito porque ele é um guia. Ele serve para saber como está a saúde testicular, como está a produção dos espermatozoides, como está a motilidade desses espermatozoides e até a morfologia deles, que é o formato deles.
Com o Rodrigo estava tudo certo. Já a Camila teve uma notícia preocupante após um exame de imagem dos ovários, útero e trompas. Aí que a gente foi descobrir que eu tinha problema nas trompas, que não conseguia engravidar por causa disso. De acordo com esse ginecologista especialista em reprodução humana, há 3 tipos de tratamento para engravidar. O coito programado, que seria induzir a ovulação da mulher para que se programe a relação sexual no momento mais adequado. A inseminação intrauterina, ao invés do coito em casa, o que se faz é o homem colhe o sêmen e se injeta esses espermatozoides dentro do útero da mulher. E a terceira opção, e hoje talvez até a mais comum, a mais complexa e a que mais depende de toda essa nova tecnologia, que é a fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, FIV, tudo acontece em laboratório. O óvulo é fecundado pelo espermatozoide, formando o embrião. Depois, esse embrião é colocado dentro do útero e pode ou não se desenvolver. O procedimento custa em torno de R$30 mil. Camila e Rodrigo engravidaram na primeira tentativa. Maria Carolina é a alegria da casa. Eles congelaram os embriões que não foram utilizados e 5 anos depois decidiram aumentar a família. Vem outra menina. Eu sinto muito ela mexer aqui assim. Acho que é a cabeça ou o bumbum aqui, que ela tá pequenininha ainda. Ela tem meio quilo. Vanessa e José Sétimos estão nessa outra estatística. Fizeram 2 fertilizações e nada. Eu me questionava por que não tinha dado certo. Eu perguntei na clínica lá, eles não sabiam explicar. Falaram, não tem uma explicação, não tem um porquê. Né? Parecia uma coisa meio vaga, mas conversando com esses outros médicos pela segunda etapa, a gente sentiu mais firmeza. Eles já têm filhos de outros relacionamentos. Não imaginavam que enfrentariam dificuldades para engravidar novamente. Em 2009, quando ele veio morar comigo, ele pediu que eu tivesse um filho. Ele falou, olha, a gente vai morar junto, eu quero um filho seu. Eu falei, tá bom. Só que aí eu fui enrolando devido a várias situações. Eu estava terminando a faculdade, a gente comprou a nossa casa, tinha todas umas situações envolvidas. Aí quando foi em 2017, que a gente acabou todo aquele processo, aí eu falei, agora é a hora. Vanessa está com 37 anos. É verdade que depois dos 35 anos é mais difícil da mulher engravidar naturalmente? Verdade. A partir dos 35 anos existe uma queda da quantidade e da qualidade desses óvulos nessas mulheres. Acompanhamos a 3ª tentativa de gravidez da Vanessa e dos Sétimos. Muito feliz e muito confiante. É. Quantos embriões vocês vão colocar hoje? Hoje, 2. 2. E aí? Nossa, a expectativa é grande, tô com muita, ansioso, né? E com muita fé. O procedimento é feito no centro cirúrgico. Os 2 embriões serão colocados dentro do útero da Vanessa. Agora é hora de vocês, os bebezinhos estão a caminho. A taxa de sucesso da fertilização in vitro chega a 80%, de acordo com a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Ou seja, de cada 10 procedimentos, 8 dão certo. Os métodos de reprodução humana podem elevar e muito a chance de uma gravidez acontecer, inclusive quando a mulher tem mais de 40 anos. Essa é a biópsia embrionária, um exame detalhado que analisa a qualidade genética do embrião. As maiores doenças de malformações embrionárias, elas vêm dos cromossomos. Se você tiver uma mulher com mais de 42 anos, mais de 80% dos embriões dela têm alterações cromossômicas no embrião. Embriões com alteração genética são expulsos pelo organismo na maioria dos casos. Causam abortos espontâneos, de acordo com esse especialista. Nós sabemos que essas mulheres, nessa faixa etária mais avançada, elas vão ter mais risco de abortamento. Elas vão ter menos chance de engravidar e mais risco de abortamento. Então, eu acho que se você puder minimizar essa situação, tentando transferir um embrião mais saudável, ou um embrião geneticamente normal, você vai diminuir essa ocorrência. E essa mulher, infelizmente, ela não pode perder muito tempo. A medicina reprodutiva também tem sido aliada de mulheres jovens que querem garantir hoje a condição de mães no futuro.
Eu sempre quis ser mãe, eu achei que eu ia ter filhos com 25 anos e o tempo foi passando e o desejo sempre continuou, então eu tomei a decisão de congelar os meus óvulos. Fernanda trabalha com tecnologia da informação em uma multinacional. Aos 34 anos, é bem-sucedida, tem o próprio imóvel e uma renda suficiente para realizar muitos sonhos. Entendeu que era hora de usar o tempo a favor da fertilidade e seguir os planos profissionais sem a pressão da idade para ser mãe. Eu me consultei com o doutor e eu ainda brinquei com ele. Falei, doutor, eu já sei o que eu quero fazer, já tirei as dúvidas que eu queria tirar, quero começar. Ele falou, não, tudo bem. Eu falei, não, mas eu preciso começar hoje, porque eu tinha um período certinho que eu tinha a próxima viagem a trabalho. No mesmo dia, ele fez o exame para ver se estava tudo certo. Ele falou que eu podia começar e já comecei a aplicar. Injeções na barriga, eu comecei tomando uma por dia, aí eu ia fazendo ultrassom a cada 3 dias e eles iam ajustando a dose. E aí eu agendei para tirar os óvulos. Os óvulos congelados a uma temperatura de 196 graus negativos ficam armazenados no laboratório. O procedimento custa em torno de R$15 mil e é a garantia de preservação da fertilidade feminina. É verdade que a mulher pode congelar o óvulo e usar só daqui a 10 anos? Verdade. O congelamento de óvulos ainda não tem um prazo determinado. O que se sabe hoje é que congelar óvulos por 1 mês, 1 ano ou 10 anos é tudo igual. Não se sabe o prazo máximo, se a gente chegaria a 30, 40 anos talvez. Luciana tem 36 anos e acaba de congelar os óvulos. Eu pude ficar tranquila, porque enquanto eu me preocupava e cuidava da minha saúde, a minha fertilidade ela estava preservada. Luciana está em tratamento contra o câncer de mama, uma notícia preocupante que poderia ameaçar a fertilidade dela e os planos da família. Quando a mastologista, eu estava na consulta, ela mencionou a possibilidade, imediatamente a gente falou, vamos correr atrás, porque até mesmo para dar tranquilidade durante o processo de tratamento dela, até a cura. Quimioterapia e radioterapia podem provocar infertilidade, tanto na mulher quanto no homem. Preservar óvulos ou espermatozoides por meio do congelamento é indicação médica para pacientes com câncer e sem filhos. Uma mudança de padrão médico. Até pouco tempo atrás, fertilidade era uma preocupação secundária. É bem delicado quando, no meu caso, descobrir uma doença e você pensa, e agora? Então vou ter um sonho interrompido ou talvez até cessado. E graças à tecnologia, graças à ciência, a gente hoje sonha sim, Quem sabe daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a doutora Simone já não nos libera. A medicina reprodutiva evoluiu muito nas últimas décadas, mas ainda é para poucos. Hoje no Brasil você tem várias clínicas ou serviços em reprodução humana que podem oferecer a mesma tecnologia que é ofertada em países considerados desenvolvidos. O acesso ele continua muito limitado, O número de ciclos em reprodução assistida aqui no nosso país faz é muito pequeno no que ele deveria fazer. Quem pode pagar recorre às clínicas particulares. Os que não têm recursos dependem do serviço público de saúde. Atualmente, 12 instituições oferecem programas de reprodução assistida pelo SUS, em Brasília e nas cidades de Goiânia, Recife, Natal, Belo Horizonte, São Paulo, Ribeirão Preto e Porto Alegre. A espera pelo procedimento varia de 4 a 10 anos. Vanessa e o marido são maquinistas de trem em São Paulo. Investiram mais de R$50 mil nas 3 tentativas de gravidez por fertilização in vitro. Acompanhamos o último procedimento. E agora vamos saber se a família vai aumentar. Nosso procedimento deu super certo. Estamos grávidos, 2 nenéns. 2 bebês. Conforme a gente queria, está a caminho 2 neném. Depois de 2 betas negativos, tivemos o nosso beta positivo finalmente, graças a Deus. E está chegando aí a Emanuele e o José Sérgio. Vencemos a infertilidade. Uhul!